Roberto, é contigo. Obrigado, Alexandre. Podia cancelar a palestra e a gente continuar nesse sonzão aqui, né? Puxa vida, que delícia! Isso me faz lembrar daquelas épocas. Eu vivi a época da revolta e o surgimento do rock and roll, né? Os Beatles, não sei se vocês, né, sabem, os Beatles. E aquela época era uma beleza, porque era a época da revolta, e era esse tipo de música que eu cantava, né? E vibrava lá no meu quarto, no meu lugar, e às vezes meio revoltado com as coisas que aconteciam, né? E aos 16 anos, eu me lembro que... Opa, obrigado! Aos 16 anos, eu me lembro que eu fui convidado para um acampamento, e eu falei assim, ótimo, vou lá tem muitas garotas, lá tem muitos garotos, eu vou lá fazer bagunça. E eu me lembro que eu comprei uns foguetes, desses que se soltam para o futebol e tal, eu comprei uns foguetes, com o plano de, no meio da noite, soltar aqueles foguetes no meio do acampamento. E foi isso que eu fiz. Bolei um jeito lá, escondi os foguetes, no meio da noite, lá pelas 3 da manhã, eu acordei, falei, vou acordar todo mundo, soltei aqueles foguetes, pá, 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 tudo. E aí eles falaram, uai, quem é o fogueteiro? E aí eu fiquei apelidado de fogueteiro. E aí foram para todo mundo lá, tentando descobrir quem era e tal, e não descobriam, mas finalmente a minha mão tinha umas manchas de pólvora, não teve jeito, descobriram que eu era fogueteiro. Mas foi nesse acampamento que já vinham me falando de Jesus, eu era a 5ª geração de cristãos já, meus pais eram cristãos, criados num lar evangélico, mas eu ainda não conhecia Jesus. E aí foram me falando, e as brincadeiras, e muita música. E eu me lembro que, aos 16 anos, numa praia do Rio Corumbá, no interior de Goiás, foi quando, num culto da fogueira, eu cheguei à conclusão de que... E tinha uma música que eu não sei se é bem conhecida hoje, assim... Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é para mim. Eu sei o sentido do... E assim foi, do Natal. Isso, vocês conhecem, então. Parece que tem uma idade aqui que não conhece muito bem. E ficou bem claro, porque nesse dia de culto de fogueira, a gente estava à beira de um rio, né, o rio Corumbá, numa praia, e eu olhava para o céu e via aquele céu estrelado, assim, com uma beleza incrível. E, de repente, eu cheguei à conclusão, vendo aquelas estrelas, se existe um ser que governa todo esse universo, e esse ser, de acordo com o que me dizem aí, me ama, esse ser merece ser curvado perante. E foi naquele dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus de uma maneira definitiva. E aí eu disse, não, eu vou seguir a Jesus, aconteça o que acontecer. Isso foi aos 16 anos, faz quase 40 anos. Mas eu me lembro até hoje, principalmente quando eu ouço umas músicas dessas assim, que mexem, né, com a gente, e é uma beleza a gente lembrar dessas coisas e perceber. A partir daí, eu fui estudar, eu morava em Goiás, fui estudar em São Paulo, e aí em São Paulo me uni a um grupo chamado Aliança Bíblica Universitária, que tem estudos bíblicos nas universidades. E assim com os jovens eu convivi e cresci na vida cristã. Depois que eu me formei em engenharia mecânica, eu tenho esse defeito. Aqui tem engenheiro, não? Não tem engenheiro, estudante de engenharia? Opa, tem uns aí, vocês têm esse defeito também. Então, depois de
de me formar, eu dediquei 3 anos para ministrar para estudantes em São Paulo e no Rio, em grupos de estudo bíblico nas universidades. E foi muito um privilégio muito grande, porque aí eu aprendi mais das Escrituras e aprendi mais sobre liderança, e eu acho que eu hoje uso mais o que eu aprendi na época de ABU, nesses grupos de estudo bíblico, do que bem propriamente na engenharia, porque hoje eu trabalho com uma empresa que tem grupos de trabalho em vários restaurantes pelo Brasil afora, desde aqui do Rio Grande do Sul até a Bahia. E eles não são nada mais do que grupos daqueles que a gente estudava a Bíblia lá no passado. E então, depois desses 3 anos, Deus me falou muito claramente que eu deveria sair do ministério e me dedicar à vida empresarial. E esse é um chamado ao reverso. Geralmente a igreja fala de você deixar tudo, se dedicar ao ministério, sair para a África, para sei lá para onde, ou então ser um pastor, ou ministro, e etc., né? E era um chamado ao reverso. Mas Deus não chama somente aqueles que vão se dedicar ao ministério de tempo integral da palavra. Deus chama a todos, na realidade. E Deus chama a advogados para serem excelentes advogados no nome dEle, praticando a justiça. Deus chama a empresários para praticarem a justiça, a ética, a transparência, os valores do reino no mundo empresarial, que precisa muito no Brasil. Deus chama pedagogos, Deus chama músicos, Deus chama gente da dança. Eu tenho visto gente... dançarinos que dançam no nome do Senhor, coisa linda, né? E essas coisas, então, são preciosas, porque elas são chamado de Deus, e Deus envia a você. E quando Deus envia, Deus capacita, e Deus diz assim: eu vou ser com você o resto da vida. E então eu tenho esse privilégio de ter tido aí tantos anos já, né? Com a companhia do Senhor e a bênção do Senhor em tudo que eu faço. Me casei com uma gatinha que está aqui, e essa gatinha me gerou 3 filhas, agora 6 netos, e vamos lá. Em breve vamos ter uma celebração. Hoje, por exemplo, tá fazendo, a minha neta mais nova está fazendo 1 ano, e é uma alegria ver as bênçãos de Deus, quando a gente entrega a vida a Ele, de maneira irreversível, se arrepende de tudo aquilo que a gente tem feito de errado, das idolatrias que a gente cultiva, entrega a vida a Ele e fala assim: não, alguém me ama nesse universo, e quem me ama é o Senhor do universo. E isso é um privilégio muito grande. Por isso nós podemos cantar isso aqui, que nós somos filhos de Deus e amados por Deus profundamente, mais do que a gente pode imaginar. E eu quero falar para vocês hoje sobre uma história. E o assunto é esse: sabedoria para uma vida plena e bem-sucedida. Eu queria que levantasse a mão quem quer uma vida plena e bem-sucedida. Que bom, todo mundo. Ótimo. Então vamos saber pelo menos uma introdução ao assunto. Então, vamos... eu tenho controle aqui? Que bom, não estou descontrolado. Ops, estou descontrolado. Esse cara aqui chama Stephen Scott, um americano. Esse senhor, ele se formou e foi trabalhar num lugar e não foi bem sucedido, foi mandado embora. Daí foi trabalhar em outro lugar, não foi bem sucedido, foi mandado embora. Daí foi trabalhar num terceiro lugar, não foi bem sucedido, foi mandado embora.
Quando ele estava no 6º lugar que ele foi trabalhar, não foi bem sucedido, foi mandado embora, ele falou, deve ter alguma coisa errada comigo. Aí veio visitar um amigo, chamado Gary Smalley. E ele falou para o amigo dele, falou assim, olha, eu não sei o que há de errado comigo, porque todo emprego que eu vou, eu não consigo trabalhar direito, eu não dou conta do recado, me mando embora. O que eu posso fazer? Aí o amigo olhou para ele e falou assim, eu não sei, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou orar hoje à noite e vou pedir a Deus por uma palavra para você. E assim foi. O Gary Smalley dormiu, o Stephen Scott também dormiu, e no dia seguinte o Kenneth Scott falou assim, quero saber o que você tem. Você tem alguma coisa para mim? Ele falou, tenho. Eu tenho uma palavra para você. E começa com uma pergunta. Você quer ser melhor do que todos esses chefes que lhe mandaram embora? Aí o Stephen Scott falou, aham, quero. Aí ele falou assim, não, mas eu estou falando sério. Você quer saber mais? Você quer ser mais sábio do que todos esses chefes que te mandaram embora? E você quer, por sinal, se tornar milionário? O cara falou, mandado embora de 6 empregos, você quer dizer que eu posso me tornar milionário? Ele falou assim, é verdade, se você seguir o meu conselho, mas tem condições. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o livro de Provérbios, no meio da Bíblia, e você vai ler um capítulo por dia. Tem 31 capítulos, então um mês de 31 dias, dá para você ler um capítulo por dia. Se for um mês de 30 dias, no último dia você lê 2, tá bom? E você vai anotar todos os princípios que esse livro vai lhe dizer. E você vai se tornar melhor do que os seus chefes. Bom, o Kenneth Scott falou assim, não tem nada para perder, então acho que eu vou fazer isso mesmo, né? E o Gary Smalley orando por ele. Porque o livro de Provérbios é um livro fenomenal. Eu quero recomendar a vocês. Vou recomendar 2 livros aqui para vocês. O livro de Provérbios é fenomenal e é fácil de ler. Só que você tem que parar um pouquinho e pensar o que esse livro está me ensinando. Nas escrituras, as escrituras todas são assim. Você tem que pensar o que esse livro está me ensinando. Pois bem, ele fez isso. Coisa de 6 meses depois, ele começou a aplicar na prática, já de início ele começou a aplicar, e 6 meses depois ele arranjou um sócio e montou uma empresa de publicidade, divulgação e publicidade. E aí eles foram ganhando clientes, e ganhando clientes, e ganhando clientes. Em 2 anos, ele estava ganhando $600 mil por mês, e se tornou um milionário, aplicando os princípios de Provérbios. Eu não estou estimulando você a dedicar sua vida a se tornar um milionário, isso aí é a perda de uma vida, mas aconteceu com o Stephen Scott, e tudo isso aplicando os princípios de Provérbios. Esse negócio foi tão valioso para ele, que ele resolveu escrever um livro, e falou assim, não, isso aqui é coisa boa, então deixa eu escrever. E ele escreveu um livro. Eu tinha lido esse livro em inglês, e eu pensei assim, puxa vida, eu não vou poder recomendar para ninguém, porque está em inglês, a não ser que a pessoa saiba só inglês, saiba inglês também, mas ele existe em português, e eu quero recomendar que vocês leiam. É esse livro aqui. Opa! Não é esse. Esse. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse título é muito chamativo. O título original não é esse.
mas ele é colocado assim justamente para chamar as pessoas. Eu recomendo, se cruzar com esse livro, compre e leia. Vale a pena, você vai aprender muita coisa para a vida prática. Jovem, adolescente ou mais velho. E ele é escrito justamente pelo Stephen Scott, com todas essas lições que ele aprendeu, porque ele começou a ler Provérbios. O Gary Smalley falou para ele ler Provérbios por 2 anos, e ele fez isso. Todo mês ele lia Provérbios, um capítulo por dia. E aí vocês têm a súmula do que ele aprendeu de todas as suas anotações. Vale a pena ver isso. E esses princípios, eles vêm de um homem chamado Salomão. Eles não vêm do Stephen Scott. Aqui também eu baseio um pouco nos estudos de provérbios de um cara chamado Bill Creasy. Vamos ver, aponta para cá. Salomão, o autor desse livro de provérbios, ele era nascido em 985 a.C. E ele foi coroado rei aos 15 anos. Quem tem 15 anos aqui? Alguém tem 15 anos? 16? Mas olha ali, tem um ali. Imagina se ele, de 16 anos, fosse coroado rei. Mais ou menos 15 anos tinha ele. Alguns dizem 12 anos. Um jovem rei. Ele tinha um drama muito grande. Como é que ele ia liderar uma nação inteira sem saber das coisas? Uma criança, basicamente. Uma criança não. Um adolescente. E como é que ele ia liderar? Ele tinha um drama. E ele se tornou um dos reis mais bem-sucedidos de toda a história. Por sinal, um homem mais rico que existiu na face da terra. Bill Gates, aquele da Amazon, né? Agora me foge o nome dele. Como? Jeff Bezos. Esses eram fichinha perante esse cara, o Salomão, era trilionário. Ele tinha mais de 1 trilhão. Além do trilhão que ele tinha um reino inteiro, que era dele. Ele herdou esse reino. E ele liderou muito bem esse reino. Tanto é que em Judá, em Israel, nunca teve tanta glória. Ali a gente vê uma foto. O salário dele era em toneladas de ouro. Você já pensou? Alguém que quiser aí ser bem-sucedido tem que ler Salomão. E como é que isso começou? Ele reinou por 40 anos, o reinado de Israel. Como é que isso começou? Começou com uma oração. Salomão, um dia, estava dormindo. E dormindo, ele fez uma oração. E esse é o texto que fala sobre isso. Então vamos ler brevemente, que diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres e que eu te dê. Você já pensou se Deus chegasse para você e disse assim, peça o que você quer que eu vou te dar? Não é o gênio da lâmpada daqueles 3 desejos, né? E fala assim, pede o que você quer, 3 desejos só. Não, o próprio Deus chegou para Salomão e disse isso. E sabe o quê? Ele diz isso para nós. A gente pode pedir o que quiser. As Escrituras dizem muitas vezes, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e assim por diante. Oração é isso, pedir coisas a Deus, adorar a Deus, conhecer a Deus, vivenciar a Deus. Pois Salomão estava dormindo quando isso aconteceu. E aí Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade para meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar, aos 15, 12 anos de idade, por aí. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Imagina o terror que ele
estava sentindo. Dá-me, pois, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Naquela época, quem julgava as causas era o rei, as causas principais. Então o rei se assentava no seu trono e julgava as causas. Como é que ele ia julgar? É por isso que ele pediu sabedoria e conhecimento. E qual foi a reação de Deus? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso em teu coração, não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, os pedidos normais que os homens fazem, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Imagina só como esse homem era sábio. Se o próprio Deus deu sabedoria e conhecimento para ele. Você imagina o quanto Deus sabe? Imagina quanta sabedoria tem na mão de Deus, quanto Deus conhece efetivamente, e o quanto Ele pode dar para um homem, se ele pedir. Aliás, tem um texto em Tiago, que diz que se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus. Está aí. Teve um homem que pediu, e recebeu. Sabedoria e conhecimento te são dados. Mas não só, te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. É por isso que aquele título é próprio, porque não teve um homem com tanta glória e tanta riqueza como esse homem, Salomão. Isso está em 2 Crônicas 1, de 7 a 12. Depois, se quiser, pode conferir lá. Então, veja, Salomão pediu a Deus a sabedoria, mas ele recebeu muito mais. E a gente, como Deus é bom, como Deus pode responder a nossa oração com o coração certo, se nós estamos alinhados aos propósitos de Deus, e Ele pode nos dar muito mais do que pedimos, como diz Efésios. E Salomão escreveu, então, 2 livros, basicamente. A gente conhece das Escrituras, Provérbios, que quase sem dúvida foi escrito por Salomão, e Eclesiastes, que quase sem dúvida também foi escrito por Salomão na sua idade já mais avançada. Alguns provérbios, os finais, não são escritos por Salomão. E eu gostaria de salientar aqui um dos princípios, existem vários. Se você quiser entender melhor desses vários princípios, compre o livro. Hoje eu estou vendendo livro, né? O pessoal vende pastel ali, café e tal, hoje eu estou vendendo livro. Aqui está o princípio, o segredo para vencer qualquer competição. Sabe qual é o segredo? Diligência. Mas vamos falar sobre essa palavra. E vem do seguinte versículo: vês a um homem perito em sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Essa palavra aqui, perito, se você for numa tradução chamada Message, tem lá, diligente. Vês a um homem diligente em sua obra, vês a um homem excelente em sua obra, perante reis será posto, quer dizer, ele vai subir, e não perante a plebe. Um dos princípios, os provérbios são escritos assim, né? Você vê a consequência dos atos. Vamos ver um pouco o que significa isso aqui. Diligência é a habilidade adquirida que combina a persistência, né? Eu vejo que muita gente às vezes desiste das coisas muito cedo. E eu me lembro de um primeiro-ministro inglês, na época da guerra, que ele era um cara muito eloquente,
e ele foi convidado para falar numa formatura, e ele se levantou e disse assim: nunca, 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 jamais desistam. E sentou. Esse foi o discurso dele. E esse discurso ficou marcado indelevelmente no coração de todos os ouvintes. E isso foi o símbolo de uma nação, a nação inglesa, que nunca, jamais desistiu, mesmo bombardeada, e mesmo quase que levada a cinzas, mas nunca, jamais desistiu. E eles então puderam ser levados à vitória contra Hitler. Persistência, mas uma persistência criativa, não é aquela que faz a mesma coisa sempre, é uma que cria. Um esforço inteligente, planejado e executado, de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro dentro do mais alto nível de excelência. Isso daqui é diligência. Diligência não é, se você recebe uma tarefa de cortar uma árvore, você ir lá com o martelo. Você vai lá com o martelo e vai tentar cortar a árvore. Imagina você pode ser muito diligente no sentido antigo, não inteligente, e tentar cortar essa árvore com o martelo. A inteligência está em usar a ferramenta adequada. Isso é uma diligência inteligente, e não, eu vou usar a palavra burra, né? Onde você vai tentar cortar uma árvore com martelo. Essa diligência é a capacidade de ser criativo, inteligentemente ser diligente. Então, o diligente faz muita diferença no mercado de trabalho. Qualquer pessoa que emprega, nós temos na nossa empresa 1.500 pessoas, a gente está sempre em busca dos diligentes, daqueles que sabem fazer as coisas com inteligência, com aplicação, com disciplina, com persistência, com habilidade, com excelência. É por isso que a nossa empresa chama Excelência em Alimentação, Exal. Pois bem, e tem um provérbio que fala ao contrário disso. Eu tenho certeza que não é um caso em ninguém aqui nessa igreja. Eu não vi nada disso. Mas olha só, ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado, né? Quando te levantarás do teu sono? O diligente é preguiçoso, né? Aliás, a gente pode ver aí, a diligência é uma diferença entre a liderança e a servidão. Com isso, eu não quero dizer que a gente não deve servir, mas pelo contrário, às vezes nós somos chamados tanto a liderar como servir, com o coração de servos. Mas olha só, as mãos do diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Quer dizer, se você tem uma tendência a ficar preguiçoso, opa, toma cuidado, porque aqui diz, olha, a mão dos diligentes vai governar, vai liderar, vai chefiar, vai empreender. Essa capacidade é tremenda. Diligência tem a ver com realização de sonhos. O preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Aqueles que realmente se aplicam a determinadas coisas, inclusive a conhecer o Senhor. Quando você se aplica àquilo, aplica o seu coração, aplica a sua capacidade, aplica a sua criatividade, sua força, sua disciplina, o centro da sua vida para conhecer o Senhor, você o conhece mais. Quando você aplica o seu coração a uma determinada coisa, que seja conhecer um ofício, que seja treinar engenharia, que seja se formar um médico, que seja qualquer coisa que Deus lhe indicar para fazer, esse vai ser bem-sucedido.
deseja e nada consegue, versus desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Você quer muita satisfação de desejo na sua vida? Procure ser diligente. Diligência é a diferença entre a fartura e a escassez. E essa fotografia é bem legal, porque mostra isso. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Então tem gente que fica aí pensando, puxa, como seria bom se eu tivesse isso, aquilo outro, né? Aí, por isso que o pessoal joga na loteria, né? Porque como seria bom se eu ganhasse na loteria? Daí não ganha nunca, porque fica com a vida toda frustrada. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura. Deixa de jogar na loteria, que é isso? Deixa de fantasia absurda. Fantasia absurda, você vai se fartar de miséria. Você vai ficar com pouco na vida, você vai ter uma vida acanhada. Você quer fartura? Se aplique com diligência a alguma coisa, aquilo que Deus indica para você. Provérbios 28. A diligência é lucrativa. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. O cara fica só batendo papo, não trabalha, né? Ou a mulher, né, fica só batendo papo e não trabalha, não faz as coisas. Aí o que acontece? Vai passar necessidade. Mas quem se aplica com diligência, quem trabalha, tem com o que viver. Mas quem só conversa, passará necessidade. Então, os cristãos são chamados a viver esse tipo de vida. Trabalho duro, diligente, inteligente, criativo, verdadeiro. E ele se aplica aquilo dali. Aí Deus abençoa. A diligência inclui um planejamento cuidadoso. A diligência não é só insistir, persistir numa determinada ação. E fala isso bem claramente em Provérbios 21, que diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Eu estou cansado, eu invisto em bolsa de valores, né? Essas que compram uma ação por vários anos para valorização. E eu estou cansado de receber, então eu tenho esses empíricos, a inversa, vários aconselhadores. Cansado de receber cartas dizendo assim, ó, triplique seu capital em 2 semanas. Aí, puxa vida, é muita coisa. Se isso fosse verdade, esse cara que está falando isso não estaria dizendo para os outros, ele estaria fazendo ele mesmo, é ou não é? E o que acontece? Às vezes as pessoas querem resultados muito rápidos das coisas. Aliás, nós vivemos na época do instantâneo, não é? Em que você não cultiva para plantar lá na frente, você vive a época do instantâneo, é a época do fast food, né? Eu me lembro daquela música, né, que diz assim, Generation Now, I am the now generation, I want money, I want now, eu quero dinheiro, eu quero agora, né? É a geração do agora, do aqui e agora, que está apressada. E olha o que diz aí, o apressado não tem muito resultado, não, mas aquele que planta, aquele que elabora bons planos, esse vai à fartura. E o apressado sempre acaba na miséria. Você vai investir e às vezes é uma pirâmide lá, né? E aí você perde dinheiro, não é? Como aquela do boi gordo e etc. Outras aí, né? Tem muita pirâmide por aí. Então, quando você aperta apressado para obter resultado, não, eu vou fazer um cursinho aqui, daí eu vou para frente, que não sei o quê. Não, as coisas acontecem assim, tijolo por tijolo, e fazendo planos, e orando a Deus, e pedindo a orientação de Deus. Aí os planos vão se tornar fartura.
e planos bem elaborados. Minha esposa até me disse para eu me corrigir aqui, né? Porque muitas vezes pessoas há que não pensam. O pensar é uma capacidade de Deus nos dada. Ele deu uma capacidade incrível nessa máquina que está aqui. É uma máquina de uma capacidade enorme. A gente tem aqui na nossa cachola uma máquina incomparável. Não existe nada comparável ao cérebro humano. E às vezes a gente usa só um percentualzinho da nossa capacidade. A gente precisa parar e pensar e elaborar bons planos e orar e usar essa inteligência que Deus deu, essa criatividade que Deus deu para fazer as coisas que Ele quer. Isso me faz lembrar como esses celulares, né? A gente compra esses celulares e, na verdade, a gente usa o quê? 5%, 10% da capacidade. Ainda agora há pouco alguém me deu uma lição ali, porque eu tinha passado esse PowerPoint por e-mail, não chegou, mas aí ele falou assim, não, eu consigo com AirDrop. Aí eu falei, pô, AirDrop, eu não sei nem o que é isso direito, mas lá foi ele, baixou a apresentação, tudo no AirDrop. Quer dizer, ele está usando mais da capacidade do celular e do equipamento dele do que eu. Então, nós diferimos muito nisso, o quanto dessa capacidade que Deus nos deu para que a gente efetivamente usa. Parar, pensar, meditar, planejar, discutir com outros e fazer as coisas da maneira como Deus nos criou para fazer, com a capacidade que Ele deu. E fazer coisas ousadas. Vejam que nas Escrituras não faltava coragem para os homens, eles faziam coisas ousadas, e mulheres também. As raízes da preguiça, inclusive a preguiça mental, são aí, o egoísmo. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Quando o homem pensa em si mesmo só, aí tende a preguiça. A arrogância. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Né? A pessoa se acha dona da verdade. Enquanto que o diligente vai procurar discutir os seus planos com outros e busca conselhos. Isso aí é fundamental, nós vamos ver mais disso aí que agora há pouco. Irresponsabilidade. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, havia espinheiros por toda parte. Aquilo que Deus deu para esse homem, ele não estava cuidando. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Deus pode ter te dado muito pouco, como deu a esse homem, mas ele não cuidava daquilo que ele deu. E Deus nos deu muito, na realidade. Se você pensar bem, um corpo, uma capacidade enorme, uma vida de futuro, o fato de viver aqui, numa igreja assim saudável, o fato de ter pessoas que podem nos aconselhar, os nossos pais, a saúde, uma série de coisas, e a gente às vezes não cuida, né? Como esse daqui. A vinha dele só tinha espinheiro, não tinha uva para colher. A preguiça gera preguiça. Já aconteceu com vocês dormirem bastante, né? 14, 15 horas, daí você fica com mais sono ainda e vai dormir mais ainda. Né? O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma vereda plana. Interessante, né? Porque aquele que não coloca suas capacidades para agir, realmente tem um caminho cheio de espinhos. Como se tornar dirigente? E com isso eu vou me encaminhando para o final. Primeiro, acorde para a realidade. É o que o texto de Provérbios diz. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Ou preguiçoso de mente?
Quando você se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Às vezes eu vejo que muitas coisas hoje não estimulam a nossa capacidade de pensar. Por exemplo, assistir televisão. Se você assiste quilos de televisão, ou quilos de filmes, o que você faz perante uma tela? Eu não quero dizer que a gente não deve assistir nunca. Pelo contrário, minha esposa e eu somos cinéfilos. Sexta-feira à noite a gente vai para o cinema, namorar, né? No escurinho do cinema, né? Mas depende do que passa. A qualidade daquilo que passa pode te embrutecer ou pode te estimular. E eu vejo que na televisão, o que passa na televisão brasileira, infelizmente, está embrutecendo uma geração inteira, né? É só porcaria. É muita porcaria, não é só. Tem algumas coisas boas, mas é muito difícil. Então, se uma pessoa passa horas e horas perante a televisão, né, às vezes chega em casa à noite e puf, né, como se diz em inglês, potato couch, né, batata de sofá, né, chega lá e puf, e fica vendo aqueles negócios, não usa as capacidades mentais, se torna preguiçoso, não progride na vida cristã, não progride na vida educacional, não progride na vida espiritual, progride na vida familiar, não progride em coisa nenhuma. Por quê? Porque está sendo estimulado a preguiça. Então, a gente precisa acordar para a realidade. E a minha intenção aqui é justamente apontar essas coisas para que a gente acorde. Vou chegar mais perto ali para ver se vira isso. Observem a formiga. A formiga carrega até 50%, 50 vezes o seu peso. Não sei se vocês já notaram isso, né? Que a formiga desse tamaninho, ela está com uma folha, um galho daquele tamanho. E olha o que diz o texto lá. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? E diz assim, o que diz aqui? Olha para os seus caminhos e ser sábio. Quer dizer, observa a formiga, ela carrega 50 vezes o seu próprio peso. E a gente tem capacidade de, entre aspas, carregar 50 vezes o seu próprio peso. Não estou dizendo ir lá na academia, né, e pegar 70 quilos, pegar 370, não é 50, não é bem isso. A capacidade que Deus tem de colocar nas pessoas coisas de fazer muito mais do que seus próprios limites. E Deus fez isso com a formiga, faz isso com o homem muito mais. O homem tem muito mais capacidade do que a gente imagina. E a gente sabe que isso é possível, porque tem homens que atingem a plenitude, sua plenitude de capacidade. Como se tornar diligente? Em segundo lugar, primeiro, acordar. Segundo, definir a sua visão. Interessante, né? Porque o Provérbios diz isso muito claramente, que você precisa, a falta de visão leva as pessoas à ruína. O que é isso? Quer dizer que os cegos vão à ruína? Não. Quer dizer o seguinte, se você tem uma visão para o futuro, uma visão em como você quer contribuir com o próximo, uma visão que você quer conhecer a Deus mais profundamente, uma visão de que você quer construir uma família, como falou o Alexandre, queria casar e construir uma família. Que visão bonita! Está aí, por isso que é uma família bonita dele, né? E todo mundo acima de 1,75 m, pelo menos. Mas, fora brincadeira, você tem uma visão para a sua vida, e a gente desenvolve essa visão em discernimento, como Salomão fez, conversando com Deus.
que o Senhor vai me dar para que eu possa executar a sua vontade na minha vida? Não é assim, eu vou sonhar uma coisa, como diz os livros de autoajuda, eu vou sonhar uma coisa ousada e perseguir esse sonho. Não é bem assim. Em oração, o que Deus tem de plano para a minha vida? Como é que eu posso construir a minha vida? E como eu posso construir de maneira diligente, usando as capacidades que Ele me deu? Isso é diligência. Isso é construir uma visão para si mesmo. E isso contrasta com aquela música, né, que diz assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a vida vai te levar mesmo para o buraco. Né? Você não tem direção, você não sabe das coisas, você não se aplica. É como um barquinho numa enxurrada, você vai parar no bueiro. Né? Então, não é assim que a gente deve conduzir a vida. As Escrituras dizem que conduzir com diligência é quando você define uma visão aos olhos de Deus. O que eu quero ser? O que eu posso ser? E pode ser coisas ousadas. E aqui a gente pode ter jovens, adolescentes, que saem para ser grandes homens e mulheres, dependendo dessa visão. Essa visão é muito importante. Esse autor conta de que ele visitou um porta-aviões, e esse um porta-aviões americano. E esse porta-aviões era um porta-aviões especial. Então, o que chamava a atenção, logo que ele chegou, era o tamanho do negócio. Um porta-aviões enorme. E ele, então, foi conhecer todos os aviões que estavam ali em cima, os caças que estavam em cima do avião, mas o que chamou mais a atenção dele era que esse porta-aviões era movido por uma célula nuclear. Era um porta-aviões nuclear. Enquanto que os porta-aviões precisavam parar em portos muito frequentemente para abastecer, digamos, cada mês ou dois, esse porta-aviões poderia ficar 26 anos no mar sem ser abastecido, porque ele tinha aquela célula nuclear que gerava toda a energia que ele precisava. Imagine você mover um porta-aviões, precisa de energia para chuchu. E a visão tem esse poder. Quando a gente estabelece na nossa igreja, ou quando a gente estabelece na nossa empresa uma visão, ou quando a gente estabelece na nossa vida uma visão que eu quero chegar, e Deus revela o que a gente quer chegar, onde a gente deve chegar, se a gente pergunta a Ele de coração, e de um coração de servo, então isso aqui é poderosíssimo, porque o reverso desse provérbio é verdade. Enquanto que a falta de visão leva as pessoas à ruína, a presença da visão leva as pessoas à fartura, ao sucesso, a ser bem-sucedido. É o corolário disso daí. Então, essa célula nuclear é muito importante. E se a gente já estabelece, inclusive como país, nós fomos em agosto agora a Israel, a família, a Vânia e eu, a filha, genro e 2 netos, que moram em Roma. E chegamos lá, a gente percebeu que Israel tem uma visão. Nós estivemos lá 10 anos atrás, o país deu um salto enorme. E a visão é de construir uma grande nação, apesar de ser pequena, com alta tecnologia, produz fruta no deserto, produz uma coisa incrível aquela nação. E a gente foi nos lugares bíblicos para experimentar e sentir como eram as coisas. É uma nação que tem uma visão. E nasceu em 1948 com uma visão. Tem os seus problemas, não há, assim como toda agremiação humana, mas é uma nação que tem uma visão. Como se tornar diligente? Em terceiro lugar, buscar parcerias e conselhos. Isso é uma coisa que eu aprendi como jovem. Sempre ter uma pessoa próxima que possa me aconselhar.
com quem eu possa compartilhar tudo. Sabe aquelas coisas que você não fala com ninguém? Você precisa ter uma pessoa para quem você fala. No meu caso, quando eu era estudante, eu tinha o Paul Freston. Hoje ele é antropólogo, escreveu vários livros e palestrante. Ele era a minha célula. E com ele eu compartilhava tudo. E ele compartilhava tudo comigo. Isso aqui é muito importante. A formação de parcerias, onde a gente, então, vai compreender a sabedoria de Deus a respeito disso. É como se você se visse no espelho, né? E a pessoa pode te ajudar a crescer. E existe esse que eu falei de célula, vamos dizer, de mesmo nível, de pessoas do mesmo nível, mas existe também conselheiros, pessoas mais velhas e experientes, ou mais experientes da mesma idade, que podem nos aconselhar, nos discipular e observar a nossa vida e fazer melhorar a nossa vida. Isso aqui está dentro desse provérbio. Sem conselhos, os planos fracassam. Mas, com muitos conselheiros, há sucesso. Que incrível, poucas palavras, mas dizendo uma verdade muito grande que a gente pode praticar de uma maneira relativamente fácil. Conselhos, buscar conselhos. E, finalmente, o que se diz de buscar a sabedoria, perseguir mesmo a sabedoria. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. Tem muita gente atrás de ouro, mas sabedoria vale muito mais. É melhor ter conhecimento do que prata. Muita gente buscando prata, mas conhecimento vale mais, como diz o livro de Provérbios. Isso aqui é fundamental se a gente quer realmente ser sábio, se a gente quer realmente ser conhecedor, se a gente quer realmente se desenvolver em todos os aspectos da vida. E, então, eu quero recomendar para vocês, será que eu consigo voltar? Obrigado. Aqui a gente voltou. Vimos tudo isso. Quero recomendar para vocês, porque esse é um capítulo desse livro. Então, eu queria recomendar que vocês comprem e que leiam, porque tem muita coisa interessante, e é sabedoria que vem de Deus, porque sabedoria que vem dos homens, meus amigos, minhas amigas, não vale para nada. Você lê uns comentários aí, eu assino uns 3 ou 4 jornais, umas 3 ou 4 revistas. De vez em quando você vê uns comentários aí que não valem para nada, mas isso que vem puro do Senhor tem grande valia para a nossa vida. Deus abençoe a todos.